Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e todos os presentes. Eu estive aqui recentemente naquela audiência pública e nós estivemos antes, quando nós pedimos por uma CPI e foi colocado pelos senhores vereadores, que o caso, alguns dos senhores vereadores, não todos, mas que o caso já estava judicializado, tendo em vista que o Ministério Público já estava averiguando este fato. Pois bem, eu não vim aqui para falar do SEMAI, eu só usei esse exemplo para que nós tenhamos o parâmetro do que eu vim sugerir aqui hoje. Em 2014, eu estive aqui, protocolei junto à presidência desta casa um pedido de investigação com relação à Zona Azul em Piracicaba. O que estava acontecendo? O município estava descumprindo o edital, o próprio edital, que foi imposto por eles para a exploração da Zona Azul. Dentre todas as outras falhas, a falha mais gritante é que o município não respeitava a lei que ele próprio fez. O Poder Executivo criou a lei e não a obedecia. E eu estive aqui, assim como eu denunciei também no Ministério Público, por condutas que eu entendi como sendo passíveis de ilícito civil de improbidade administrativa. E todas as vezes que eu estive aqui, no gabinete da presidência, nunca foi atendido pelo presidente, mas sempre por assessores, todos eles me disseram o seguinte: nós não podemos fazer nada porque o seu caso está judicializado. O Ministério Público está tomando as providências. Veja, senhor presidente, que 2014 e a população de Piracicaba continuou sendo prejudicada pela essa exploração ilegal da Zona Azul, 2015, 2016 e 2017. Eu fiz diversas incursões ao Ministério Público e depois de muitas petições, depois de muitas emendas, foi sugerido pelo Ministério Público que a Prefeitura se adequasse, que a empresa concessionária se adequasse, e foram suspensas as multas de Zona Azul em Piracicaba em 2017, quando o Ministério Público entendeu que não tinha como permanecer desta maneira, lesando o cidadão piracicabano. E aí foram suspensas essas multas a partir de outubro de 2017. Qualquer pessoa que acesse o sistema da Prefeitura verá que não houve sequer uma multa de Zona Azul desde setembro, outubro de 2017. Pois bem, continuamos as tratativas com o Ministério Público, a Prefeitura continuou se esquivando da sua responsabilidade. Infelizmente, a Câmara de Vereadores entendeu que a sua nobre função legislativa, exclusiva e indelegável, poderia ser executada pelo Ministério Público. E não se fiscalizou o Executivo da forma como a população sugeria e esperava. Pode ser que os vereadores tenham entendido que o Ministério Público estava capacitado para resolver este assunto. De fato, o Ministério Público não estava capacitado, como eu vou demonstrar aqui hoje. Esta empresa de exploração do estacionamento rotativo, ela faz as anotações e as cobranças de tarifa. Até aí tudo bem, até está dentro da lei e dentro do edital. Salvo engano, o artigo 41 da Lei 8666 diz que o edital, ele é a lei. O município se especa no artigo 24 do Código de Trânsito, no inciso 10, que diz lá que o município poderá instituir, fiscalizar, regulamentar, inclusive cobrar pelo uso do estacionamento rotativo. Artigo 24, inciso 10. Porém, no artigo 24, mesmo artigo 24, inciso 6, o artigo 24 ele determina as competências do município, dos órgãos de trânsito do município. Então, ele
no inciso 6, diz que a fiscalização deve ser feita pelo município. O artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, no seu parágrafo 2º, diz que a infração só poderá ser anotada pelo agente de trânsito, pela autoridade de trânsito ou seus representantes, no local, em tempo real. O mesmo artigo 280, parágrafo 4º, determina quem são os agentes de trânsito. Quem são os agentes de trânsito? No caso, para a Zona Azul de Piracicaba, seriam a CEMUTRAN, que tem o poder originário, e a Polícia Militar através de convênio. De acordo com a regulamentação recente aí do Estatuto Geral das Guardas Municipais, também a Guarda Municipal através de convênio. De uma forma ou de outra, seriam a CEMUTRAN, que é nomeada mediante concurso, e a Polícia Militar e a Guarda Municipal, que que tem esse poder delegado aí para fazer essa fiscalização. O particular não pode fiscalizar outro particular, principalmente se ele ofere lucro com o erro daquele particular que ele está fiscalizando. E é o que acontece aqui em Piracicaba. O edital responsável por essa concessão da Zona Azul, da exploração de Zona Azul aqui de Piracicaba, ele dizia o seguinte, que a fiscalização seria feita pelos funcionários da empresa. A empresa que perdeu essa licitação, ela impugnou este edital, justamente por essa ilegalidade. E aí, corrigiu-se o edital, editou-se um novo e fez-se novamente a licitação. E aí, nesta nova edição, o artigo 8º do decreto 14.001 de 2011, o artigo 8º, que foi regulamentado pelo 14.007 de 2011 também, diz o seguinte, que quem faria a fiscalização seria o agente da autoridade. Ponto final. Então, o município está descumprindo a lei, artigo 280, e está descumprindo o edital, que é a lei municipal, que regulamenta a função. E aí eu tenho aqui a decisão do Ministério Público. Não estou aqui querendo imputar culpa a ninguém, mas eu entendo que é um fato muito estranho, porque o promotor foi substituído e o novo promotor resolveu dizer que ele não vê nenhuma ilegalidade na eventual constatação do estacionamento irregular por funcionário da empresa concessionária. O promotor, ele pegou o poder legislativo, o qual ele não tem competência, que ele é funcionário do executivo. O executivo não faz lei, salvo se ele tiver a aprovação do legislativo. Por mais que o chefe do executivo crie uma medida provisória ou do executivo municipal faça um decreto, se não tiver aprovação dos senhores legisladores, não serve para nada, pode jogar fora. Pois bem, nós temos um membro do Ministério Público, um membro do Executivo, legislando, e o pior, legislando contra a lei. Então, ele legisla contra o artigo 280, parágrafos 2º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro, ele legisla contra o artigo 24, inciso 6 do Código de Trânsito Brasileiro, ele legisla contra a Resolução 371 de 2010 do CONTRAN, que ela regulamenta o manual de fiscalização de trânsito. Ele legisla contra a resolução 471, também do CONTRAN, que diz que o estacionamento rotativo não poderá ser fiscalizado por meio mecânico. E aí o promotor diz o seguinte, que ele promoveu um termo de ajustamento de conduta entre as duas partes denunciadas. Denuncia-se a prefeitura e a empresa concessionária, e o Ministério Público faz um TAC, acertando um acordo entre os dois denunciados. A população não é chamada, eu me apresentei como conhecimento técnico do assunto e me dispus a auxiliá-lo, e ele fez essa maravilha aí que vai prejudicar a população, porque ele está autorizando a voltar as multas de Zona Azul. Então, a multa de Zona Azul ilegal de Piracicaba vai voltar sobre a população, porque a Câmara de Vereadores delegou esse poder legislativo ao Ministério Público e o Ministério Público legislou contra a lei e contra o cidadão piracicabano.
Muito obrigado, senhor presidente. Só uma parte, Marcos. Pois não, vereador Trevisan. Só para poder entender, a Câmara delegou poderes ao Ministério Público? Eu desconheço. Eu estive aqui várias vezes no gabinete da presidência. Inclusive, eu e o vereador Paulo Campos, na época da aprovação do convênio, eu e o vereador votamos contra. É esse convênio que autorizava a aplicação de multas. Eu e o vereador Paulo Campos. Quando foi criada essa... Quando foi criada essa... O tempo do senhor já se esgotou, por favor. Só finalizando rapidamente, por favor. Quando foi criado isso aí, tinha 70 agentes na Semutran, dos quais 35 trabalhavam. Hoje nós temos mais de 500, porque tem a Polícia Militar e a Guarda Civil. Não tem necessidade nenhuma de um particular fazer isso.